E aí, animadores, aqui falou W. Já fazem mais de 10 anos desde que comecei a produzir vídeos. Na verdade é um pouco difícil mensurar exatamente em que momento comecei nas animações, porque durante toda essa trajetória até os dias de hoje, passei pelo que posso considerar como várias fases diferentes. Não só falando no sentido técnico de como os vídeos eram produzidos, mas da minha vida em si. Olha só pra mim, eu tinha 9 anos quando comecei tudo isso. Claro que hoje ainda tenho muito a aprender e uma longa estrada pela frente. Talvez ainda diversas vezes maior do que a que eu já percorri até aqui. Mas realmente percebo a tamanha diferença entre meus primeiros projetos comparados com os atuais e quanta coisa eu fui capaz de testar, que com certeza já foi um dia muito ambicioso de alcançar dada a minha visão na época. Eu sempre fui totalmente apaixonado pelo que fazia. Criar histórias, juntar pilhas de jornal e plástico para fazer uma maquete, construir meu próprio mundo dentro de casa. Onde quer que eu estivesse, para onde eu estivesse olhando, eu via mágica, eu via dimensões e muito mais do que realmente estava ali de fato. E é por isso que hoje em dia, durante boa parte desse processo, uma coisa que sempre me motivou é estar fazendo aquilo que eu escolhi fazer, mesmo passando por certos sufocos na vida, ou tendo que lidar com a minha própria cabeça, que até hoje em nenhum momento parou de achar que eu sempre deveria estar fazendo mais e melhor, para correr atrás de ver tudo que eu imaginava se concretizar um dia. Saber que eu estava onde eu queria estar, e envolvido com aquilo ao qual eu sempre quis, dar vida a personagens e criar mundos, faz com que eu respire e pense, tudo bem, estou no caminho certo, essa é a estrada. No canal do W, a ideia era fazer vídeos de jogos, mas eventualmente eu voltei de novo para as animações. E logo depois disso, os tutoriais, que o pessoal me pedia mostrando como que eu fiz elas. Sempre fui extremamente calado e reservado, mas uma coisa que sempre me deu muito entusiasmo era falar sobre as coisas que me fascinavam, ou até uma nova descoberta que eu fiz e me deixou muito animado. Eu sentia que precisava compartilhar, e que todos deveriam saber também. E justamente por quando eu começar a falar e não parar mais de querer explicar tudo com muito detalhe, decidi que fazer tutoriais de animação seria algo extremamente divertido. Não só isso, mas com o tempo percebi que, me expressando e ensinando algo para as outras pessoas, eu aprendia também, e fixava muito melhor aquilo que já sabia. Como eu disse, é difícil saber uma data exata em que comecei a animar, porque durante um tempo eu fazia meus próprios filmes no celular, depois parti para o computador, então 3D, e muitas vezes tudo isso ficou intercalado ao mesmo tempo. Eu sabia que não queria ter limites para criar, ou trabalhar com o que viesse na minha cabeça. E quando criança, eu queria ser tudo. O cara que escreve, anima, compõe trilha sonora, administra, mas isso até hoje é bem difícil, pois sempre acaba tendo uma área que a gente se sobressai mais do que nas outras. Fora que seria muito mais trabalho para manter consistente um com o outro. Mesmo assim, eu busquei aprender o máximo de coisas possíveis, para cada vez mais ter menos limites de onde eu poderia atuar. Então já fiz desde live actions, stop motion, Photoshop, animação cartoon, efeitos visuais e por aí vai. Eu me vi naquela época fazendo no futuro o que eu faço hoje, e eu sempre me encontrei nisso, mas sei que tudo isso foi apenas o início. Nesse compilado irei mostrar vários materiais nunca vistos por ninguém nesse canal e talvez em lugar nenhum da internet. Espero que curtam e vamos ao vídeo. Ok, então vamos começar com esses primeiros clipes aqui. Realmente são os mais antigos que eu tenho e é basicamente eu usando os próprios brinquedos, né, e tudo que eu tinha ali à mão, né, pra poder fazer alguma historinha ou simular uma cena. Previamente eu já havia gravado outros, mas são todos que eu consegui recuperar até o momento. De vez em quando improvisando também com um pouquinho de massinha. Muitas vezes também eu não tinha um modelo, então eu gostava de usar todos os elementos possíveis para criar um ambiente ali. E eu era bem fascinado pelo filme do Titanic, pela história, né? Então eu sempre acabava recriando alguma cena ou o próprio filme em si. Essa foi a primeira animação que eu fiz a realmente conseguir um crescimento relevante, né, dentro da plataforma. Então ela foi a primeira que eu fiz a conseguir alcançar 2 milhões de views. Por mais que eu tinha botado Lego no nome, eu nunca tive Lego, né, de fato, porque sempre foi considerado uma coisa muito cara pra mim, de ter todas as peças o suficiente pra conseguir fazer uma cena completa. Então eu simplesmente usava desses blocos mais acessíveis, que eu via muito também no YouTube o pessoal fazendo. E como eu era muito fã também dos filmes de stop motion, por algumas ocasiões eu criei algumas sequências com massinha. Esse é um trailer de uma série que eu já estava fazendo em versão nos cadernos em que eu desenhava. Era algo cômico com balões de fala e seria muito legal se um dia eu conseguisse transformar ela numa animação de fato. Essa teria sido a minha primeira animação de Minecraft, mas com certeza ela não é 3D.
Mesmo em algumas ocasiões em que eu conseguia tirar fotos e colocar razoavelmente ali passando em sequência, né? Bem poucas fotos, então já era uma coisa um pouco travada, mas tinha vezes também que eu preferiria fazer as coisas na própria câmera. Então, ao invés de tirar uma foto para cada quadro, eu simplesmente pausava o vídeo, fazia a alteração que precisava e então voltava a gravar de novo. Isso foi engraçado, de alguma forma eu tentei colocar live action com cartoon e acabou saindo desse jeito. E de novo fascinado com Minecraft. Essa animação é interessante porque eu meio que tentei simular o motion blur dentro do próprio desenho. O boneco se mexe e tem esses borrões que simulam o movimento. E a partir desse momento foi quando eu comecei a usar um Minimator. Essa sim já pode ser considerada talvez como as minhas primeiras animações feitas no 3D. A primeira ideia já era começar a usar o cinema 4D, mas ele parecia muito complexo pra mim na época, então eu optei pelo Minimator mesmo, e assim que entendi como ele funcionava, eu fiquei extremamente empolgado com tudo isso. Eu fiz vários curtas nesse tempo, entre 2013 e 2014, mas muitos desses arquivos eu acabei perdendo porque eles estavam no meu computador antigo e infelizmente eu já não tenho mais o gabinete. E assim foi um longo período de testes e até animações completas com toda uma história sendo contada que eu fiquei fazendo durante esse tempo com essa versão do Minimator. Mas na época eu não estava com acesso à internet. Eu realmente fazia para eu mesmo ficar assistindo. Logo já entramos no canal do W, esse que vocês conhecem agora. Eu não via nenhum brasileiro fazendo animação de Minecraft, então de referência eu usava as animações que eu assistia do pessoal gringo mesmo. E ao longo desse tempo mais alguns testes, que não eram apenas do próprio Minecraft, mas também alguns outros testes de edição. Eu gostei bastante da animação do porco na época. Eu achava engraçado fazer uma animação que sempre acabava com um final inesperado, com algum personagem se dando mal ou tomando um susto. Achava legal a ideia de fazer animações que se comunicam mais pela linguagem visual e ações dos personagens, assim como são em filmes de cinema mudo. Nesse aqui eu tentei incluir todas as animações que eu considero que tiveram alguma importância, né? Que tiveram realmente alguma história ou que pode-se dizer que foram úteis para eu conseguir avançar entre uma e outra. Então, por mais que algumas animações aqui sejam testes, a maioria delas não são testes, eram supostamente para ser animações completas, mas em certo momento eu acabei parando por conta da dificuldade do computador na época. Então, a partir desse momento pode-se dizer que realmente começou a entrar as animações com sombra, né? E infelizmente não dava pra ter uma light muito elaborada, né? E também porque essa versão do Minimator é extremamente bem mais limitada do que a atual. Ao que eu lembre, essa foi a primeira animação em que eu realmente coloquei algum tipo de efeito que não fosse do próprio programa, então tem essa explosão aí. Então, nesse período eu já estava começando a experimentar o que era fazer as animações, mas ao mesmo tempo colocar algum tipo de efeito na pós-produção ou coisas assim, bem no início, né? Tava tudo encaminhando, nada muito elaborado. Eventualmente, sentindo que as animações estavam ficando melhores, eu decidi fazer um remake da animação do porco, porque eu havia gostado bastante dela e eu vi que o pessoal também. E assim foi, durante um bom tempo fazendo intros. Grande parte do pessoal aparecia pedindo intro e eventualmente virava amigo meu, então na época todos se reuniam, a gente ficava no Skype e cada um tava trabalhando em alguma coisa, às vezes a gente compartilhava dos modelos 3D, se inspirava no estilo um do outro, era uma época realmente muito legal. Uma das razões para algumas animações terem uma sombra mais definida e outras não é porque em certo momento eu achava que as animações poderiam ficar muito escuras, então eu simplesmente deixava ela iluminada por um todo. E na época eu não sabia como corrigir isso na pós-produção. Ou muitas vezes se deve a eu querer deixar o projeto um pouco mais leve, justamente por conta da limitação do equipamento. A partir desse momento eu comecei a usar o cinema 4D, ainda fazendo algumas intros e experimentos próprios. Ainda nessa época o programa era bem difícil pra mim, mas eu insisti, porque muita coisa que eu queria fazer o Minimator já não tava dando conta. Durante essa época havia tido uma certa resistência do pessoal em que queria que eu continuasse usando o Minimator e eu tava começando a fazer animações no cinema 4D, então eu pedi pro pessoal votar e eles pediram pra eu continuar usando o Minimator e então saiu essa animação de aniversário em que basicamente ela começa como cinema 4D, mas eventualmente o W é teletransportado pro Minimator, né? Então foi a primeira animação em que eu usei 2 programas pra fazer, né? Uma cena no cinema 4D e eventualmente no Minimator.
Sei que boa parte de vocês me acompanham desde os primeiros curtas que mostrei nesse vídeo. Não posso citar o nome de todos, mas vi suas mensagens no Instagram. Tamo junto e muito obrigado. Ver que a comunidade continua ativa e apoiando os novos vídeos que saem me deixa muito motivado. Essa aqui foi um remake de uma música bem famosa aí, então na época eu decidi fazer um remake, versão Minimator. Eu adorava as séries animadas do Tobuscus, e foi a primeira animação em que eu trabalhei com um lip sync mais elaborado, e obviamente o personagem tá falando inglês, mas até então ela não havia sido completa. E durante um longo período as minhas animações eram bem travadas porque eu me recusava a usar as chamadas transitions que o próprio programa dá, né, automaticamente pra você usar, o ins and out, ins and in, porque eu achava que isso era meio que trapaça, né, eu pensava, pô, eu consigo muito bem fazer um movimento suave usando apenas keyframes com a transição linear. Então por muito tempo eu me recusei a usar as transições, eu quis fazer animação na raça mesmo, mas eventualmente eu vi que não precisava disso, né? E uma outra razão também para uma hora light estar mais simples e depois um pouco mais bem renderizada é por conta da limitação. Então na época eu acabei pedindo para alguns amigos para poder renderizar as animações na nova versão do Minimator, que tinha sombra de contato e a luz bem mais definida e muitas outras coisas assim. Então, por um certo momento, eu acabei animando nas versões antigas e mandava para o pessoal se eles podiam renderizar para mim. Então, por conta disso, as lights acabavam variando um pouco entre uma animação e outra, em que elas tinham a sombra de contato, depois não tinham, as sombras eram mais escuras e depois não eram mais. Eu decidi que ia fazer mais um remake da animação do porco, dessa vez no cinema 4D, já que eu já estava começando a ficar um pouco mais confiante, né? Mas mesmo assim era bem difícil de animar, era extremamente difícil de saber quanto tempo a animação realmente iria durar, porque não dava pra dar play nela em tempo real. Eram realmente aquelas animações que só dava pra saber realmente como queriam ficar depois que já estavam renderizadas. Eu considero que essa foi a primeira animação com a movimentação orgânica de um ser humano, né? Um personagem não Minecraft, mas mesmo assim ainda estamos dentro do Minimator. É incrível que a maioria dessas animações na época haviam dado bastante trabalho, né, pra fazer, por mais que hoje olhando elas parecem bem mais simples, mas eu escolhi justamente aquelas que fizeram um diferencial pra mim, né, porque eu pude testar coisas que eu nunca havia testado antes, comparado à animação anterior. Era bem difícil ter uma noção clara da duração dos movimentos no cinema 4D. Então a animação acabava sendo renderizada bem linear, mas eu ajustava a velocidade dos trechos na pós-produção. E essas foram as primeiras animações que eu consegui atingir algo mais próximo do Motion Blur. Realmente elas ficaram bem mais dinâmicas, mas eventualmente eu mesmo acabei criando um meio de ter esse efeito. E se vocês se perguntarem por que as animações têm esses frames fantasmas ativados, ou resample, como é chamado, é justamente porque na época eu não sabia como iria conseguir botar motion blur nas animações. Então eu percebi que quando as animações estavam de um frame rate diferente do projeto, elas tinham esse resample aparecendo no Vegas. Logo eu comecei a renderizar as animações em um frame rate bem alto, né, e acelerava na pós, e percebi que a ilusão do motion blur era gerada, né, automaticamente por conta do resample. E já nesse tempo eu tomei liberdade para começar a praticar com coisas mais variadas, né, ainda usando o próprio Minimator, mas começando a fazer personagens com formas diferentes. Em algumas vezes eu optava por escolher um estilo de animação que fosse mais otimizado, mas entregasse a proposta, justamente por conta do quão pesado o projeto poderia se tornar, como foi o caso dessa do Pennywise e do futebol. Eu sentia muito que essa coisa de simplificar para otimizar limitou demais minha criatividade, e isso é o que mais me frustrava, um hardware que não evoluía na mesma velocidade que minhas ambições, mas talvez eu deveria ter tido mais paciência, para trabalhar com o que eu tinha e no tempo que precisasse levar. Pro pessoal que esperava pelo Natal dos Animadores, se eu contar vocês nem acreditariam. Dá pra fazer um vídeo só desse projeto e o que aconteceu nas vezes em que tentei dar continuidade a ele. Em breve pode ser que eu grave comentando sobre ele aqui no canal. E a partir desse momento eu já comecei a usar o RSMB, que então você consegue colocar o Motion Blur na pós-produção ao invés de ter que renderizar diretamente do programa, e até hoje ele é bem útil.
então era bem difícil de eu aceitar qualquer tipo de ajuda, né? Eu queria descobrir as formas de fazer as coisas sozinho, né? Eu queria realmente fazer uma animação e sentir que aquilo era mérito meu, né? Mérito do meu esforço, não de um tutorial que eu havia assistido ou de qualquer plugin. Então, durante muito tempo, eu acabei sendo bem resistente a ajudas externas, né? Uma curiosidade sobre essa animação é que eu realmente estava tendo aulas de bateria nessa época, então pode-se dizer que o W tá tocando acuradamente. Eu tinha interesse em fazer uma série só das aventuras do W, e algum desses curtas era uma amostra disso. Se um dia vocês quiserem ver mais, botem aí nos comentários. A animação do Pudim Amassado é uma das minhas favoritas, ainda mais porque foi a animação que mais viralizou na história do W, então fico muito feliz por isso. E aqui tem alguns testes que eu imagino que a maioria de vocês ainda não viu, que é uma série de Minecraft em vida real. Eu espero que um dia eu consiga concluir ela. A folha de papel foi animada em stop motion e todo o resto é computação. Eu gosto dessa ideia de variar de estilo de animação. Eu fiz essa bem pensando nisso. É um bom jeito de continuar fazendo o que eu gosto, mas mudando um pouco a linguagem. E foi nesse ponto em que eu e Matheus, da Killer Productions, começamos a produzir nossos próprios vídeos. A premissa é que todos gostam, os aldeões do Minecraft fazendo alguma burrada na vila e nos contextos mais inusitados e mirabolantes possíveis. E todos esses experimentos foram ótimos para o que estava vindo a seguir. Logo em seguida já começamos a trabalhar com a Element Animation, criamos a Element Brasil. E a ideia de localizar o conteúdo é muito da hora quando pensamos que estamos fazendo isso como dois caras que são os fãs número 1 do canal e cresceram assistindo a todos esses personagens. Se vocês já gostavam dos vídeos originais, acredite, os dublados e remasterizados estão insanamente incríveis. Esse trecho do Pokémon Snap também foi uma das que mais gostei de ter participado. Foram os primeiros personagens que animei destinados a serem exibidos em um vídeo 360. Estamos trabalhando em projetos originais para o canal brasileiro também. Posso garantir que estão incríveis e mal posso esperar a hora de todos assistirem. E por enquanto, vocês também podem ver disso na série As Aventuras de um Ovo em Minecraft. Trouxemos muito do conteúdo dublado e também muitas partes de tradução de texto, remasterização de cenas, inclusive essa que tá passando agora. Esse episódio inteiro teve que ser reanimado por conta de que não estávamos achando os materiais originais, então para não estagnar, decidimos que eu iria reanimar o episódio inteiro. E aqui começamos com as batalhas animadas, né? O muçulmano contra os personagens de jogos. Essas animações foram bem diferentes das anteriores que eu havia feito, né? Porque elas envolviam todo tipo de personagem, com todo tipo de proporção. Então foi tanto personagens humanos, cartunescos e também com aspecto mais de puppet. E uma curiosidade que no meio disso, e até hoje eu ainda continuo fazendo algumas animações de Minecraft, toda essa fase pra mim foi realmente muito bom, porque eu pude testar coisas novas e cada projeto que vinha era sempre um desafio maior do que o anterior. É dentro dessas oportunidades aí que a gente começa a expandir realmente, né? A trabalhar com projetos diferentes e personagens também que exigem um tipo diferente de movimentação. E algumas vezes, soluções criativas são necessárias para dar movimento a alguns modelos. Personagens como CJ e o Jake do Subway Surfers foram animados com referência direta em filmagens reais, no intuito de conseguir a movimentação mais fluida possível. A maioria dos personagens tem proporções bípedes e bem próximas a de um ser humano, e por isso são os mais comuns de serem animados, mas nem sempre é o caso. Alguns personagens têm uma estrutura pra lá de diferente. Eu diria que o Laíbe foi o personagem mais complexo de se animar até hoje, mesmo um ano depois. Não há nada com a estrutura e movimentos que ele precisou. Algumas outras foram apenas para preencher ou estender trechos de animações que já existiam no canal original. Então um bom exemplo são essas falas extras com o Jason e o Dan na série dos ovos. E uma das coisas que mais gosto também de ter trabalhado nesses projetos foi a oportunidade de pôr em prática muita coisa que até então eu só tinha na teoria. Ou sabia, mas não haviam projetos que demandassem que eu mostrasse isso. Assim como também fui aprendendo e evoluindo conforme a demanda. Inserção de CGI com vida real, animação com referência, efeitos visuais, materiais de personagens e superfícies 3D, modelagem, ideias de otimizações, rigging, transições, controle de iluminação e por aí vai. Isso é uma coisa que posso dar como dica para quem trabalha com isso ou pretende começar. Você precisa ser alguém que aprecia o processo e que gosta de aprender com tudo que pode vir dele, não apenas contemplar o resultado final. Se desafie, empurre seus limites e não vá dormir com dúvida. Pesquise, seja humilde e entenda que você pode sempre aprender mais do que já sabe.
Se você consegue imaginar algo, você pode executar. Mas todos precisam de uma base e ponto de partida. Se dedique e abra o caminho trabalhando com o que já aprendeu até hoje. E, claro, sempre busque formas de deixar o seu trabalho mais fluido. A animação do World of Warships foi a mais longa que eu fiz até hoje. Boa parte dos vídeos eu vou deixar aí na descrição se vocês quiserem ver, mas eu realmente recomendo que vocês vejam essa daqui porque tem muitas coisas que eu não havia testado em momento nenhum em animações antigas até hoje. Mesmo pela duração e quantidade de elementos nela, ainda assim não seria a que mais demandou assets até hoje. Temos aí o Musa Style e também o Clipe da Preguiça. Essas com certeza foram as mais complexas que eu fiz. Pra mim foi muito legal ver a proporção que esses clipes tomaram e a interação das crianças enquanto dançavam a coreografia até junto com os pais. Eu botei muito amor nesses vídeos e espero que elas possam se lembrar disso, assim como eu lembro das animações que marcaram minha infância na internet. A maior satisfação é sempre ver que eu aprendi uma coisa nova em relação ao projeto anterior e de progresso e tentar novas técnicas, novas formas de editar. E é justamente a sensação de aprender uma coisa nova a cada projeto que me move.